Então, eu vou dando aqui o meu boa tarde a todos os companheiros que estão conosco hoje, iniciando uma nova trajetória, uma nova caminhada, uma nova oportunidade de estudos. E como eu falei com vocês, hoje, começamos o estudo dessa obra, conversando com os espíritos da reunião mediúnica, da nossa querida irmã Terezinha Oliveira, uma grande estudiosa da doutrina espírita, né? Uma companheira que realmente se dedicou não só ao estudo da mediunidade, mas o estudo do Evangelho, né? O estudo de todas essas grandes obras da codificação. Então, nós estamos realmente assim muito bem preparados com essa obra aqui e com certeza teremos muito a aprender. E lembrando a todos que hoje, também às 17h15, 5h15, 5h20, nós vamos dar início também a esse estudo, o Livro dos Médiuns, né? Então, temos grandes oportunidades. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, como sempre fazemos habitualmente, vamos fazer a nossa prece, elevando aqui o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, pedindo ao Senhor que abençoe cada companheiro que aqui se encontra, seus lares, a sua caminhada, né? Sua família, que todos nós possamos ser envolvidos, Senhor, pela sua infinita misericórdia, para que possamos nos manter firmes na nossa caminhada, nos nossos propósitos. E também pedimos ao Senhor que abençoe, que ampare todos aqueles nossos irmãos que, por algum motivo, né, estão atravessando grandes dificuldades, grandes dores. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, pedimos ao Pai a permissão para iniciarmos um novo ciclo de estudos na casa de Francisco de Assis, que é a casa de Jesus. Graças a Deus. Então, meus Graças a Deus. irmãos, vamos iniciar nossa primeira aula dessa obra, Conversando com os Espíritos, na reunião mediúnica de Terezinha Oliveira. A companheira, né, inicia essa obra com uma apresentação. Essa obra, no índice, dando uma olhadinha aqui do sumário, ela tem uma apresentação, tem uma primeira parte que vai tratar das considerações preliminares, uma segunda parte que tem por título O Andamento do Diálogo, e a terceira parte, que traz uma série de exemplos e casos, e a bibliografia final. Então, vamos começar a leitura aqui da nossa apresentação desse livro. É como se fosse um prefácio. E a Terezinha Oliveira diz assim: o diálogo com os espíritos é uma das práticas que encontramos no movimento espírita como decorrência do conhecimento que se tem sobre a existência dos espíritos e da possibilidade de com eles nos comunicarmos. Ela coloca aqui a palavra diálogo, mostrando essa nova tendência, né? Não é tão nova assim, mas de não utilizarmos mais a palavra doutrinador com os espíritos. Por quê? De não usarmos mais a palavra doutrinador dessa conversa com os espíritos. Aquele companheiro que vai conversar com os espíritos, ela e outros, não é só ela, mas outros estudiosos também, estão começando a suprimir essa palavra doutrinador para dialogador. Por quê? A palavra doutrinador, ela traz uma ideia, né? Que quando as pessoas dizem assim, ele está doutrinando, aí tem entre parênteses aquela ideia de fazendo a cabeça, não é?
Então, dialogador. Porque é o que trabalhador vai fazer. Ele vai dialogar com os espíritos. Então, essa palavra é a mais adequada. Eu acho que, de vez em quando, a gente vai falar doutrinador também, porque é uma palavra que já está, né, ali registrada na nossa cabeça. Então, a gente, de vez em quando, vai falar doutrinador. Mas, hoje, atualmente, aqueles que trabalham, fazem e realizam essa tarefa, aqueles que estudam, já procuram mais usar essa palavra, dialogador, porque não compromete. Não compromete, tá? Então, vamos lá. Ô, Rose, cabe também a palavra esclarecedor? Também, mas a esclarecedor tem uma coisinha. É melhor que doutrinador, mas também dá aquela coisa de que ele vai esclarecer. E se não conseguir esclarecer? Entendeu? A palavra dialogador não carrega essas ideias. Não carrega essas ideias. Porque, na realidade, Alberto, numa conversa de 10 minutos, no máximo 15, né? Porque se for para 20 minutos já está extrapolando um pouquinho. 15 minutos, dificilmente você vai conseguir fazer, né, um grande esclarecimento. Você pode colocar ali as bases, porque o tempo é muito exíguo. Então, às vezes, aquele espírito vai precisar voltar outras vezes. E a palavra dialogador, ela não compromete. E nem também traz uma certa, entre aspas, aí, mas nem tanto, entre aspas, tira as aspas, vaidade. Vaidade. Porque vocês sabem como nós somos, né? Nós ainda temos dentro de nós essa vaidade. Nossa, eu sou o doutrinador. Eu sou aquele que esclarece os espíritos. Nós ainda temos essa coisinha. Então, dialogador nos protege dessas questões aí. Então, mas como eu estou falando, a gente vai continuar falando ainda doutrinador, a gente vai continuar falando esclarecedor, porque são palavras que estão muito já, ali vamos dizer assim, cristalizadas. Mas a gente vai mudando, né? Vai mudando. É igual a história do chakra. O pessoal fala chakra. Você já sabe que o termo espírita é centros de força. É igual a palavra aura, palavra espiritualista, assim como chakras. O termo, né, dentro da doutrina é atmosfera espiritual, atmosfera psíquica. Não é aura, aura é uma palavra espiritualista, que os orientais usavam e usam como chakra. Mas dentro do vocabulário espírita, centros de força, atmosfera espiritual. Você não vai encontrar Kardec falando em chakra e centro. Chakra, nem ele vai falar. Mas você não vai ouvir Kardec falando em aura. Em nenhuma parte da codificação. Não tem a palavra aura. Tem atmosfera espiritual. Inclusive, tem um artigo maravilhoso que nós já estudamos aqui na Revista Espírita, que, se eu não me engano, é de 1860, onde ele faz um tratado sobre a atmosfera espiritual, que é o termo que ele usa. Então, vamos lá, vou iniciar novamente. Então, o diálogo com os espíritos é uma das práticas que encontramos no movimento espírita como decorrência do conhecimento que se tem sobre a existência dos espíritos e da possibilidade de com eles nos comunicarmos. Ele está sempre acontecendo nas inúmeras reuniões mediúnicas espíritas que são realizadas diariamente em todo o país. E a orientação básica para realizá-lo vem das informações constantes da codificação kardeciana. Então, se nós vamos realizar
uma reunião mediúnica, uma reunião doutrinária, sempre com bases nas orientações de Allan Kardec. Desse diálogo usual e constante, advém experiência valiosa sobre a vida transcendente, porque são os amigos espirituais que nos trazem as informações do plano espiritual. E os espíritas a procuram registrar e transmitir, para que todos delas tirem o melhor proveito. Pode, quem está falando aí? Carmen. Oh. Ah, não, Ih, eu vi a voz de alguém, eu pensei. desculpe, o microfone abriu sozinho, ele. Então, vamos lá. Artigos, comentários, seminários, cursos e livros têm colocado ao alcance dos interessados na prática do intercâmbio com além sugestões de como conduzir o trabalho dos médios e dar atendimento aos espíritos comunicantes. Inclusive, tem um livro aqui, deixa eu pegar aqui da minha... É um livro, se eu não me engano, esse livrinho aqui, ó, eu até peguei alguns, eu gosto muito, e é esse aqui, Suave, não sei se vocês conhecem, Suave Luz das Sombras, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de João Cleofas. Esse livro aqui, ele vai trazer vários artigos no capítulo 52 a 58 sobre reunião mediúnica séria. Então, ele bota lá, reunião mediúnica séria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fora outros temas. Muito bom. Aí, é claro que nós conhecemos do projeto Manuel Filomeno de Miranda, das reuniões mediúnicas. Também são outras obras, não é? Que falam sobre esse tipo. Deixa eu só estou pegando aqui para a gente poder estudar. Ah, está aqui. Aqui, ó. Esse outro aqui, ó. Reunião mediúnica. Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E aquele livro que nós acabamos de estudar, Qualidade na Prática Mediúnica, também do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, são ótimos. Dá licença, Rose. Esse Ah, reuniões mediúnicas, né? Quando a gente ficava na mesa mediúnica com a Carminha até, e o dialogador era o Peixoto, a gente usava esse, né, Carminha? muito bom, muito bom. Esse aqui do projeto Qualidade na Prática Mediúnica, também um espetáculo esse livro, um espetáculo. Tem um outro também, que eu vou mostrando aqui, que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Também do projeto, eu não sei se vocês conhecem, Vivência Mediúnica. Muito bom também, aqui, ó, da equipe do projeto. Deixa eu ver. Esse livro extraordinário, Vivência Mediúnica, da equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Tá? São livros muito bons para quem está estudando, quem trabalha na mesa. Vivência Mediúnica é também da equipe do projeto. Eles têm vários livros do projeto, vários livros que valem a pena estudar. Eu já estou citando alguns. Olha aqui, ó. Outro também do projeto. Reuniões doutrinárias e mediúnicas do Centro Espírita. Reuniões doutrinárias e mediúnicas no Centro Espírita. Tá? Planejando e organizando com qualidade, do Adilton Pugliese, João Neves, José Ferraz, Nilo Calazans. Muito bom também esse livro. Então, nós temos, gente,
material suficiente, de qualidade. Depois Bárbara, eu vou colocar você no grupo. Nós temos um grupo que chama-se Evangelho no Cefa. Vou colocar você, se você aceitar, e eu vou colocar nesse grupo Obrigada. foto de todos esses livrinhos. Que aí a pessoa, né, querendo, pode no sebinho achar baratinho ou comprar, porque é sempre bom ter essas obras. Então, ela diz aqui, desse artigos, comentários, seminários, cursos e livros, tem colocado ao alcance dos interessados na prática do intercâmbio com a lei sugestões de como conduzir os trabalhos dos médios e dar atendimento aos espíritos comunicantes. E também nós não podemos, deixa eu só ver aqui, ó, esquecer, né, a nossa querida companheira Terezinha Oliveira, que também tem obras maravilhosas, né? Então, ela diz aqui, propósito assim, tivemos com nossos livros Mediunidade e Reuniões Mediúnicas. Ela também tem um livro, né? Ela tem esse livro, Mediunidade e Reuniões Mediúnicas. Como eu falei, Terezinha Oliveira é uma grande estudiosa. Neste último, o de reuniões mediúnicas, tivemos a oportunidade de examinar em uma de suas unidades o trato com os espíritos. Como lidar com os espíritos. Com base nessa unidade, nossa Casa Espírita, que é o Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, tem realizado anualmente um curso de dialogadores. Ela já usa esse termo. Então, a casa dela já está realizando um curso de dialogadores, visando preparar colaboradores para o atendimento aos espíritos comunicantes. Muitos nos pediam insistentemente colocássemos esse curso por escrito. É o que estamos fazendo agora, com o desdobramento dos assuntos. Então, esse livro que nós vamos começar a estudar é de uma forma reduzida, assim, vamos dizer, do curso que eles aplicam na casa deles. Na primeira parte deste livro, abordaremos o que é o diálogo, seus propósitos à luz do Espiritismo, quem dele participa e dele intervém. Na segunda parte, foi indispensável colocar algum embasamento inicial no trato com os espíritos, para os leitores que não tiveram acesso à obra anterior. Na terceira parte, esperaremos enriquecer o tema com alguns exemplos de conversação proveitosa com os espíritos, que foram sendo colhidos entre os muitos diálogos realizados em nossa casa no decorrer dos anos. Não trazemos grandes alterações, nem maiores novidades, mas oferecemos a contribuição de quanto pudermos aurir na literatura espírita existente, a respeito e na prática perseverante do diálogo com os espíritos. Seja este livro de algum interesse para quem já labora na tarefa abençoada do diálogo com os espíritos em nosso movimento doutrinário, e para os que nesse campo querem se iniciar, e nos daremos por bem-sucedida ao escrevê-lo. Então, ela aqui, com muita humildade, tá? Ela mostra que ela não vai trazer nada de uma revelação nova, né? Nada que ninguém jamais tenha visto, mas ela é uma grande estudiosa e, com certeza, vai nos ajudar muito. Bárbara, você é Bárbara Calandino, né? Ah, então Sou Bárbara Calandino. tudo bem. Eu vou botar você depois no grupo. Então, vamos seguir. Tá bom. Agora a gente vai entrar na primeira parte. Considerações preliminares. Capítulo 1. O diálogo com os espíritos. Diz assim Terezinha Oliveira: quem se propõe a dialogar com os espíritos é porque entende e aceita que eles existem e podem se comunicar conosco. Isso aqui nos lembra bem aquela história da proibição de
de Moisés, que lá na Bíblia, Moisés proíbe o intercâmbio com os espíritos, né? Está lá no livro de Levítico, capítulo 19 e 31, e vai por aí, onde ele proíbe. Ora, se você proíbe alguma coisa, é porque isso existe. Ninguém vai proibir algo que não existe. Então, se ele está proibindo, é porque aquilo existe e ele, na visão dele, tem lá suas opiniões do porquê ele quer proibir. Mas é o que ela está querendo dizer, mostrar isso para a gente. Se você quer estudar sobre como dialogar com os espíritos, é porque você acredita que esse intercâmbio existe. Então, quando os companheiros de outras religiões dizem que isso é uma coisa falsa, que isso é um absurdo, é só lembrar de Moisés. Se ele proibiu, é porque aquilo existia. Agora, o porquê ele proibiu, isso a gente pode até ver depois. Então, continua aqui. Espíritos são os seres inteligentes criados por Deus e que habitam o universo, encarnados ou não. Eu já chamei a atenção para vocês para o seguinte fato. Essa questão, isso que a Terezinha trouxe aqui para a gente, está no Livro dos Espíritos, na questão 76. Vamos lembrar o seguinte: a questão 76 do Livro dos Espíritos está na parte segunda do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dois espíritos, origem e natureza dos espíritos. No Livro dos Espíritos, somente a partir da questão 76 é que Allan Kardec vai tratar do ser inteligente. Somente a partir da questão 76 que Kardec está falando do homem ser inteligente. Até a questão 75, ele só está tratando de princípio inteligente, de princípio espiritual, de princípio material. Tá? Isso a gente não pode esquecer. Tá? Somente a partir da questão 76 que ele começa a falar do homem. Tanto é, se você der uma olhadinha aqui, na questão, deixa eu puxar aqui o. Deixa eu só ver aqui a questão. Na questão 76, ele pergunta assim: que definição se pode dar aos espíritos? A palavra espírita, da questão 76, é com letra maiúscula. É com letra maiúscula. Tá? E por quê? Porque ele está falando do ser imortal. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Se alguém tiver com o livro dos... eu sempre falo isso, quando a gente vai fazer o estudo, deixa os livros do Pentateuco em cima da mesa. Livro dos Espíritos, do Evangelho, Livro dos Médios, a Gênese, deixa ali, porque a gente vai... Quem te puder pegar o Livro dos Espíritos aí agora, dá uma olhadinha na questão 23. Na questão 23 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: que é espírito? E a palavra espírito está com letra minúscula. Se tiver com letra maiúscula, está errado. Está errado. Tá? Se tiver com letra maiúscula, na questão 23, está errado do livro. Então, que é espírito? Questão 23. A palavra espírito está com letra minúscula. Olha a resposta do amigo espiritual. É o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Agora, dá uma olhada na questão 76. Que definição pode-se dar dos espíritos? Olha a resposta.
pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Então, na questão 23, onde ele pergunta que é o espírito com letra minúscula, os amigos espirituais respondem: o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente. Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E na questão 76 tem uma notinha de Kardec, onde ele diz: a palavra espírito, com letra maiúscula, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, e não mais o elemento inteligente do universo. Tá? Então tem uma diferença muito grande. Então, ela coloca aqui, a Terezinha Oliveira, do segundo parágrafo do capítulo 1. Espíritos, quem tem um lapisinho, coloca aí, ó. Livro dos Espíritos, questão 76, são os seres inteligentes, criados por Deus e que habitam o universo, encarnados ou não. Tá? Está falando do homem, da humanidade, tá? Há quem pense que o espírito desencarnado não pode comunicar-se conosco e conosco trocar ideias. Tem gente que acha que não, que não pode. A esse respeito, os espíritos instrutores responderam a Kardec no Livro dos Médios, capítulo 1, item 5. É sempre bom ter um lapisinho para sair anotando do lado do texto, tá? Então, ele diz aqui no texto: por que não? Por que não? Eu vou até ver a pergunta direitinho. Capítulo 1, item 5. A pergunta é, né, na primeira parte: resta agora a questão de saber, estou no Livro dos Médios, se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. Por que não? E é o homem, se não um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de um espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o encarcerado? Então, está no Livro dos Médios, capítulo 1, item 5. Sim, os espíritos encarnados, diz a Terezinha, ou não, nos comunicamos uns com os outros. Estamos sempre em comunicação, seja pela transmissão do pensamento, telepatia, ou pelas emanações fluídicas que constantemente emitimos e recebemos. Nossas ondas pensamentos, não é? Nós já falamos disso várias vezes em vários cursos aqui. Nossas ondas pensamentos. E, às vezes, essas comunicações acabam sendo até bastante complicadinhas, né? Porque a gente se complica. De alguma maneira, todos sentimos a influência dos espíritos libertos. Por quê? Porque todos somos sensitivos. Todos somos sensitivos. E como somos sensitivos, todos sentimos a influência dos espíritos libertos. Lá na questão 159, quem quiser acompanhar, Kardec diz assim, está lá no capítulo 14, dos médiuns, né? Questão 159. Lembrando sempre aquela questão que a gente não pode esquecer. Todos somos sensitivos, mas existem os sensitivos médios e os sensitivos não
médiuns, tá? Preste atenção nisso. Todos somos sensitivos. Então, Kardec diz assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Depois a gente vai entender isso aqui. Então, na realidade, ele quer dizer que somos todos sensitivos. Essa faculdade é inerente, é natural ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Ele quer dizer, todos somos sensitivos. Todavia, aí vem a conjunção adversativa. Todavia, usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, ele diz o quê? Que todo mundo é médio. Na realidade, todo mundo é sensitivo. Mas ele vai dizer aqui que ele vai caracterizar como médium aquele que né, que essa sensibilidade, que essa faculdade mediúnica é bem caracterizada. O que ele está querendo dizer com isso? Como a gente estuda Hermínio de Miranda, e o Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, que a gente está estudando, ele diz o seguinte, que Kardec quer dizer o seguinte, médium é verdadeiro, na sua pureza, é aquele que é intermediário. É aquele que compreende, interpreta e transmite o pensamento do espírito. Esse é o médium verdadeiro. Por isso que nós dissemos, nós temos os sensitivos, somos todos, mas alguns não são médios. Por isso fizeram aquela pergunta ao Divaldo, sobre aquele companheiro que tortava a colher. Esqueci o nome dele agora, me fugiu. Falei tanto outro dia sobre o nome dele, Uri Geller. Perguntaram ao Divaldo, Divaldo, Uri Geller é sensitivo? Ele disse, é. Ele é médium? Não, ele não é médium. Ele é sensitivo, mas não é médium. Por quê? Porque ele não transmite o pensamento dos espíritos. O Hermínio até abre um espaço, né, dessa ideia de médios para os videntes e os audientes. Quando o médio audiente vê o que está acontecendo no mundo espiritual, analisa e transmite. E transmite. Para nós, foi o tema da nossa aula de ontem do Diversidade dos Carismas. O que está sendo transmitido. O que ele está vendo. Tá? Eu estou fazendo essa pausa aqui, essa abertura, porque está bem dentro do que nós estávamos estudando ontem. Né? Quando o Hermínio de Miranda ele vai dizer aqui, né, sobre isso. Ele vai dizer que você até pode aceitar a vidência e a audiência como mediunidade, como se esse médium, né, caracterizado como médium, quando ele, no caso a audiência também, escuta a mensagem do Espírito, a interpreta e transmite. Então, ele vai deixar bem claro, né? Ele diz assim, o Hermínio, por tudo isso, no livro Diversidade dos Carismas, no capítulo 13, que trata da mediunidade, ele diz, por tudo isso, espero que me tenha expressado com a necessária clareza fenômeno mediúnico
mesmo no seu mais aproximado grau de pureza possível, somente os de psicofonia e psicografia, nos quais o sensitivo é de fato o intermediário através do qual a entidade desencarnada se manifesta. E depois ele vai falar também, né, sobre o médium audiente, sobre o médium vidente, mas também quando ele transmite, ele interpreta o que ele está vendo e o que ele está ouvindo, tá? Então ele diz aqui, ó, ou seja, intermediário mesmo e, portanto, médium, no exato e amplo sentido do termo, é aquele que recebe e transmite comunicações inteligentes, tá? Comunicações inteligentes. É o fenômeno intelectual. E não o que apenas provoca manifestações ostensivas. Porque tem aquele médium que doa o plasma para os espíritos provocarem fenômenos físicos. E ele diz que esse não é um médium na sua pureza, porque ele não participa do fenômeno ativamente. Por exemplo, ele até cita uma coisa engraçada. Se o espírito ele retira do médium energia, ectoplasma, e faz para provocar barulhos, derrubar panelas, tacar fogo na casa, o médium não tem como evitar. Uma panela está na estante. O espírito consegue, né, através da manipulação de fluidos dele e do médium, fazer com que a panela caia no chão. O médium não consegue fazer assim, diminuir a forma como a panela vai cair. Diminuir a velocidade da queda da panela. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue interferir. A panela vai cair e vai fazer barulho. Entendeu? Já o médium, que provoca o fenômeno intelectual, o fenômeno inteligente, ele pode interferir. E como interfere? Na comunicação, não é? Ele interfere na comunicação. Então, ele traz muito bom esse texto do Hermínio de Miranda, falando sobre essa questão, né? E também Ô, depois... Rose, Oi, fale, amigo. mas essa, digamos, nova classificação que o Hermínio faz, ela não é muito condizente com a do Kardec, né? O Kardec, ele separa médium de efeito Não, físico como independente de ele ter um usa, controle do médium. ele usa a palavra, o vocábulo. Mas se você ler a questão 159, você vai ver isso. Ele usa o vocábulo. Ele usa o vocábulo. Mas ele coloca bem claro na 159, ele diz: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. O médium de efeitos físicos, ele é um doador de energia. Inclusive, ele pode ser um doador sem saber que é. Ele pode ser um doador sem saber que é. Os espíritos podem retirar ectoplasma dele e ele nem toma conhecimento disso. Ele nem sabe. Então, ele diz aqui, ó, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Essa Mas faculdade... ele vai lá na frente, ele fala, usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, Mas que independe de ser intelectual ou não. Mas o efeito físico é fenômeno físico. Existe o fenômeno intelectual e o fenômeno físico. O fenômeno intelectual é aquele que transforma você num intermediário. É aquele que faz com que você traga o pensamento do espírito, que interprete o Sim. pensamento do espírito. Então, a palavra médium
foi colocada, nós já fizemos até um estudo desse, de um texto do Alexander Exakov, foi, vamos dizer assim, vulgarizada a palavra médium. Ela acabou sendo vulgarizada. Tanto que ele coloca aqui aqueles que produzem efeitos patentes, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, nós temos os sensitivos, somos todos, mas existe o sensitivo médio e o sensitivo não médio. Então, aquele que está doando apenas energia, ele não é um intermediário. Ele não traz o pensamento do espírito, porque muitas vezes ele nem sabe que ele está participando do fenômeno. Ele não tem a mínima noção. Às vezes os Isso é efeitos verdade. acontecem na casa. Tá? Então, você tem o fenômeno intelectual e o fenômeno físico. Agora, tem uma coisa. Esses fenômenos também interagem entre si. Por exemplo, é que eu não quero fugir muito, mas vamos lá, vamos abrir aqui um pouquinho. Quando o médium, tá, ele vai promover vai receber uma comunicação do plano espiritual, ele pega o lápis. Por que ele pega o lápis? Porque o espírito, o induziu a esse. Na realidade, o espírito está promovendo o fenômeno físico. Só que, quando a mensagem chega ao médium, é um fenômeno intelectual. Então, você vê a junção dos dois fenômenos aí. O físico com o intelectual. Então, eles se misturam. Eles se misturam um pouco. Mas o que o Kardec ele quer dizer é o seguinte: eu vou classificar como médium puro aquele que traz o pensamento dos espíritos. O que traz o pensamento dos espíritos. Então, o médium de psicografia, o de psicofonia, pode entrar, pode classificar o médium vidente quando ele interpreta o que ele está vendo e ele traz, e o médium audiente quando ele escuta a mensagem, analisa a mensagem e transmite. Aí o médium verdadeiro é o intermediário. A Regina não está conseguindo, Regina Célia, ativar o som. Eu não sei se ela está me ouvindo, mas ela tem, quando a gente entra no Zoom, a gente tem que clicar uma frasezinha que eles colocam lá para você dar permissão. Se não fizer isso, você não vai conseguir. Eu não sei se ela está me ouvindo. Mas a gente vai ter a oportunidade de falar desse tema mais tarde, tá? Só para a gente não se perder aqui. Vamos voltar à Terezinha, né? Então, ela disse aqui, ó, de alguma maneira, todos sentimos a influência dos espíritos libertos. Todos somos sensitivos. E assim podemos dizer que todos somos médios, como Kardec diz, mais ou menos médios, é como ele fala, mais ou menos médios. Essa comunicação usual, porém, costuma ocorrer de maneira sutil, e dela nem sempre chegamos a tomar consciência. Nos médiuns propriamente ditos, olha o que a Terezinha diz aí, em cima do que Kardec colocou aqui do Livro dos Médiuns, na questão 159. Nos médiuns propriamente ditos, a mediunidade fica caracterizada por fenômenos ostensivos que ocorrem frequente e regularmente. É que nos médiuns, uma condição orgânica enseja a expansão perispiritual, permite a expansão perispiritual. E nesse estado de expansão espiritual, ele toma suas funções de espírito e vê e ouve o que se passa no além, que é invisível aos nossos sentidos corpóreos, e se relaciona com os espíritos libertos da carne. Então, se ele se relaciona com os espíritos libertos da carne, ele é o quê? Intermediário.
Então, você vai ter aqui, né, fazendo um estudo, nós já fizemos um estudo sobre isso, você pode caracterizar o quê? Essa condição orgânica, ser médium, depende da programação reencarnatória, depende de como esse corpo, organismo, foi adequado para que o espírito manifeste-se e perceba a manifestação dos espíritos, porque todos somos médios, todos somos sensitivos, mas nem todos percebemos a presença dos espíritos, tá? Nem todos percebemos a presença dos espíritos. Ainda aqui, na questão, no livro dos médiuns, na questão 226, capítulo 20, da influência moral do médium, livro dos médiuns. Primeira pergunta: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E eles respondem, os amigos espirituais: não, não. Olha só, a pergunta é se o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns. E eles, os espíritos dizem, não, não guarda, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo e depende do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso. O seu uso depende do moral, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, como essa questão de se radicar no organismo? Aí a gente vai aqui no Obras Póstumas. O Obras Póstumas vai dizer assim, no item 34, Obras Póstumas é difícil da gente achar, tá? Então, assim, no capítulo que trata da manifestação dos espíritos. Lá no item 34 diz assim: o fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritos, que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelo dos espíritos. Depende, portanto, do organismo do meu corpo e pode ser desenvolvida quando existe o princípio. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. Então, significa o seguinte: quando o indivíduo está para reencarnar, se existe uma necessidade para ele de ter uma mediunidade ostensiva, para ele ser o intérprete dos espíritos, numa questão de reparação dos erros passados, nós vamos ver isso no estudo do Livro dos Médiuns. Lembra do Emmanuel? Mensagem aos médiuns? Quem são os médiuns? São aqueles que mais fracassaram. Então, esses espíritos necessitam de um trabalho mais ativo para que ele possa o quê? Reparar seus erros. Ele precisa desse trabalho. Então, ele vem com a mediunidade. É feito no organismo dele uma modificação, uma alteração, para que ele possa conseguir interpretar o pensamento dos espíritos, sentir a presença dos espíritos. Esses são os médiuns ostensivos, que vão depender de uma condição orgânica especial, diferente de nós, que não somos médiuns ostensivos. Por isso se fala, trazendo isso. Também na Revista Espírita, eu não sei se a Regina Célia conseguiu, na Revista Espírita de 1859, no fevereiro de 1859, Escolhos dos Médiuns é o artigo.
Kardec escreve assim: o dom da mediunidade depende de causas ainda imperfeitamente conhecidas, e nas quais parece que o físico tem uma grande parte. Então, o médium, aquele ser que vai reencarnar como médium, o corpo físico dele passa por certas modificações para que ele possa, estando encarnado, perceber a presença do espírito, captar a palavra do espírito e transmitir. Nem sempre a gente consegue. Não é todo mundo que consegue, né, ver espíritos. Tem pessoas que veem espíritos à beça. Outras não conseguem ver. Por quê? Porque o organismo dele não está preparado para esse tipo de coisa. Não está preparado. E é o que ele disse aqui no livro Obras Póstumas. Ele diz aqui, ó, não pode essa condição de média ostensiva ser adquirida quando o princípio não exista. Se você não foi preparado organicamente para ser um médio ostensivo, não adianta você forçar. Você não vai conseguir. E aí fala-se o seguinte, é a partir daí que muitas vezes começa a mistificação. Porque a pessoa quer, porque quer ser um médio ostensivo, mas seu organismo não foi preparado para isso. E aquilo é o que a Terezinha vai dizer, né? O médium nos transmite o que percebe do plano espiritual e o que recebe do espírito comunicante. A fidelidade da transmissão dependerá da maior ou menor aptidão que o médium tenha para perceber e entender a realidade do plano espiritual e o que diz o comunicante. Não obstante, alguns senões do processo da comunicação mediúnica é através dos médiuns que os espíritos ressuscitam, ressurgem espiritualmente e se nos manifestam. Então, não obstante alguns senões do processo da comunicação mediúnica, é através dos médiuns que os espíritos, ela bota ressuscitam, né? Ressurgem espiritualmente e se nos manifestam. Então, muitos desses espíritos que se comunicam conosco são médios. Foram médios quando encarnados. Estão no plano espiritual, dando as suas comunicações, né? Depois aqui ela vai começar um outro item. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, tá, gente? A comunicação dos espíritos e a Bíblia. Eu Fala, William. sou o cara, você me conhece, eu sou a pessoa da polêmica, né? O que eu entendo dessa introdução e desse livro, acho que o objetivo desse livro, ela está se detendo simples e puramente para a conversação mediúnica. Ela está fazendo, né? Ela está para isso. Isso, ela está fazendo introdução, mas ela tá se limitando à conversação mediúnica. Contudo, eu penso que a gente não pode se ficar né, só no sentido da definição que ela está dando de mediunidade, porque está muito limitado. Mais uma vez, eu vou lá na questão 160 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Quando Kardec ele fala sobre o médium dos efeitos físicos. Só um instantinho. Esse assunto a gente vai abrir depois. Entendeu? A gente vai inventar esse assunto. Porque então, não deixa. Não vou parar, não. Vamos dar continuidade, então. A gente vai trabalhar essa questão de forma mais profunda depois. Tá bom. Então tá. Essa questão a gente vai trabalhar de novo. Eu vou trazer de novo
o Emílio de Miranda, eu vou trazer de novo o Alexander Aksakov para a gente. Ela aqui está fazendo uma introdução. Depois, esses assuntos vão ser particularizados e a gente vai mergulhar. Eu não ia nem tocar nesse assunto. Eu toquei porque faz parte dos nossos estudos. Não estava nem. Não, beleza, só para a gente. Mas é só para a gente ver que a gente vai discutir isso depois. Tá Tá? bom. A gente vai. Pode ficar calmo. Fica. A gente vai esses assuntos. Por isso. Mas, por favor, a obra póstuma está na manifestação, no copiei e perdi. Manifestação. Na obra, por favor, na obra póstuma está na manifestação o quê? Obras póstumas, deixa eu ver aqui. Não, depois te passo, então. Isso, o William, no Diversidade dos Carismas. Entendeu? Universidade dos Carismas. A gente está estudando isso no Diversidade dos Carismas. É a manifestação dos espíritos. A gente está estudando esse tema no Diversidade dos Carismas. Você tinha que assistir a aula do Diversidade dos Carismas. Eu vou voltar. Essa semana nós discutimos isso, esse assunto aí. Eu só toquei, não era nem para ter entrado. Mas depois a gente vai voltar aí. Então, ela vai falar aqui sobre a comunicação dos espíritos e a Bíblia. Ela diz assim: há quem alegue que a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. Lembramos com Jesus: Deus não é Deus de mortos, porque para ele todos vivem. Está em Lucas, capítulo 20, versículo 38. A comunicação mediúnica, portanto, não é com mortos, mas com os espíritos imortais, que animaram corpos da terra e, libertos deles, prosseguem vivendo no além. Aí, nesse livro aqui, eu já até... Rose, Oi, pode dá falar. licença. Está onde na Bíblia isso? Lucas, capítulo 20, versículo 38. Obrigada. Lucas, nesse livro aqui, com quem falavam os profetas, do Sérgio Aleixo, com quem falavam os profetas Sérgio Aleixo, ele vai dizer aqui sobre isso, ele vai dizer assim, tá? Olha o que está escrito lá no livro de Levítico, que é um livro lá do Antigo Testamento, que dizem que foi um dos livros escritos por Moisés. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números. É o Pentateuco mosaico, né? Então, em Levítico, capítulo 19, quem quiser voltar depois anota, versículo 31 está assim: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Depois, Levítico, capítulo 20, versículo 27. Quando, pois, algum homem ou mulher tiver em si um espírito adivinho, olha só o que ele diz: tiver em si o espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Depois, no Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro nem feiticeiro, nem cantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz mal faz tal coisa e abominação ao Senhor. E por esta abominação o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, que essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti o Senhor teu Deus não permite tal coisa. Então, ele vai falar o seguinte, que Allan Kardec, o Sérgio Aleixo, trata desse assunto na codificação espírita, em um livro Céu e Inferno. O mestre Lyonês assinala que tal proibição, aquela proibição que Moisés fez
proibindo a comunicação com os mortos, não é aplicável à mediunidade exercida sob a orientação da doutrina espírita, porque o espiritismo reprova tudo aquilo que, da parte do legislador hebreu, que é Moisés, motivou-a com justiça, isto é, a superstição, a frivolidade, a imperícia e o comércio. Então, Moisés proíbe a comunicação com os espíritos porque os homens daquela época usavam essa comunicação de forma vulgar para saber coisas frívolas, tipo o que hoje não existe. O que hoje não existe. O meu amigo me prejudicou. Eu quero fazer um trabalho contra ele. Vocês, por acaso, veem isso dos postes? Caso, descaso, traga a pessoa amada aos seus pés em 24 horas. Alguém já viu isso em algum poste? Não, né? É direto. Ninguém viu essas coisas. Ninguém viu ninguém procurando uma casa espiritualista para pedir para uma senhora jogar búzios, porque ela quer saber se o marido dela é fiel. Porque ela quer saber se ela vai passar no concurso. É isso que acontece hoje, acontecia no ano passado. E era uma coisa, sabe, insustentável. Então, Moisés proibiu. Como você vai proibir coisa que não existe? Ele proibiu para moralizar. Tanto é que no livro de Reis, quem conhece o livro de Reis, está lá na Bíblia, você vai ver uma sessão mediúnica. Quando um rei, ele era o rei que proibia também. Ele vai escondido à noite. Lembra ontem a palestra de ontem, da Luz? À noite. Nicodemos foi à noite. Né? Procurar Jesus à noite. Públio Lentulus também foi procurar Jesus à noite. Esse rei também sai, se eu não me engano, é Samuel, que ele vai procurar a Pitonisa, que era uma médium, à noite, para saber se a batalha que ele ia travar, ele sairia vitorioso. E quem se manifesta é o outro rei, se eu não me engano, Saul, que diz que, ó, essa batalha você vai perder, você e todo mundo vai morrer. Então a coisa era assim. Ele proibiu esse tipo de coisa. É o que a doutrina hoje também condena. A doutrina espírita também condena a frivolidade, o comércio da mediunidade. Então, nesse ponto, a doutrina concorda com Moisés. Ele fez bem e proibiu. E aí o Sérgio Aleixo diz assim, o codificador afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, item 10, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. E lembra ainda a instrução de Jesus, que está lá registrada em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Lembrando que a palavra demônio, ela entra numa tradução grega. Jesus não falava demônio. Jesus falava espírito mau ou adversário. Tá? Demônio veio com a tradução grega. Dai de graça o que de graça recebeis. Então, se Moisés proibiu, isso está lá no céu e inferno, se Moisés proibiu evocar os mortos, assevera Kardec, é que esses podiam vir. Pois, do contrário, inútil fora a proibição. Ora, se os mortos podiam vir naqueles tempos, também o podem hoje. E se são espíritos de mortos, os que vêm, não são exclusivamente demônios. Demais, Moisés, de modo algum, fala desses últimos, tá? Então, ele vai dizer aqui, o fato, pois, é que os demônios não constituem seres fantásticos, nem tampouco são anjos
decaídos. A proibição de Moisés, desse modo, longe de objeção, constitui uma prova da realidade do fenômeno espírita em plena antiguidade. O legislador não poderia proibir o que não existe. Tá? Então, se ele proíbe, é porque aquele fato existia. Então, Jesus, ele não veio modificar a lei mosaica, né? Ele não veio modificar. Inclusive, Jesus participou de um processo, de um intercâmbio com os espíritos. Lembra do encontro dele no monte com Elias e Moisés? Os espíritos se materializaram com ele, né? Então, Kardec deixa claro, Moisés proibiu uma coisa que existia por causa da vulgaridade que acontecia nesse intercâmbio. Tá? E Jesus não proibiu o intercâmbio mediúnico, como foi dele o praticante, ao falar com Moisés e Elias no alto de um monte, durante o episódio da sua transfiguração. Está lá em Mateus, capítulo 17, de 1 a 13. Jesus conversou com 2 mortos, com Elias e com Moisés. Então, e ele ainda falou, né? E João Batista era Elias. Então, Jesus conversou. Ora, se Moisés tivesse proibido algo que não existia, como é que Jesus vai participar de uma reunião mediúnica? E ele participou, porque ele esteve no monte com 2 mortos, Moisés e Elias. Então, como ela diz aqui, né? Jesus diz, Deus não é Deus de mortos. Claro que não. Porque a vida continua. O espírito não morre, né? Todos nós continuamos a viver. Então, a comunicação mediúnica, como os nossos irmãos, amigos de outras religiões dizem, é proibido falar com mortos. Que mortos? Não existem mortos. Existem vivos e muito vivos. Então, a comunicação mediúnica, portanto, não é com mortos, mas com espíritos imortais, que animaram corpos da Terra. E quando esses espíritos estão libertos desses corpos, eles prosseguem vivendo no além. Então, essa proibição de comunicação que está na Bíblia foi apenas por uma questão de moralização. Não moralizar o negócio, é muita bagunça. O que a doutrina apoia e concorda. Concorda com isso. Tá? Ela concorda plenamente com isso. Tanto que nas casas espíritas sérias, não tem aquele negócio, né, da pessoa chegar e dizer assim, eu queria entrar em comunicação aqui com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o titio. Porque, normalmente, quando a pessoa chega numa casa espírita, o que ela diz assim? Aqui eu posso receber mensagem de psicografia de parente? Vocês já não ouviram isso? Companheiro chegar na casa espírita e perguntar, a pessoa que não conhece a doutrina, eu posso aqui saber notícias dos meus parentes? Não. Claro que não. Porque um quer uma coisa, outro quer outra. Então, claro que não. Mas se a pessoa quer receber notícia, é por quê? Porque eles continuam vivos. Eles continuam vivos. Entendeu? Então, nós vamos parar por aqui hoje. William, não fique nervoso, aguarde. Volte à nossa aula de Nervoso, não. que a gente vai aprofundando. Lá a gente está aprofundando. Mas aqui a gente vai voltar nisso. A gente vai voltar lá, tá? Porque lá está mais completo o assunto, está mais
O Hermínio traz uma explicação bem legal sobre isso. Aqui foi, eu só Tá bom. citei, eu falo demais, não era para ter falado do assunto. Porque a Terezinha aqui, ela quer se focar no diálogo. Tanto que o nome do livro dela é Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Tá bom? Então, ó, semana que vem, hoje é dia 21, dia 28, coloca aí no livro. A gente vai começar aqui, ó. Em um Novo Testamento, 28/6. A gente vai começar o nosso estudo aqui. Tá bom? Então, nós vamos encerrando aqui o estudo dessa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos para estudar, para aprender um pouco mais e assim crescermos. E nos aprimorarmos do trabalho que nós estamos realizando. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Vamos dar uma paradinha Graças a Deus. de